Boa noite, Davi. Meu nome é Antônio. Não precisa mexer na minha voz, não. Só não vou aqui me expor, né? No caso, nome de pessoas e local da qual eu fui obreiro. Mas eu gostaria de deixar o meu relato para ajudar, né? Para ajudar aquelas pessoas, aqueles jovens, né, que estão começando na igreja, embora muitos falam que teve alguma mudança, mas eu não acredito muito em mudança. Para simplificar um pouquinho da minha situação, como foi que eu cheguei, para falar como foi que eu cheguei na igreja, como eu conheci a Igreja Universal. A gente veio de uma família católica, né? Somos em 12 irmãos, todos nós, né? Éramos muito católicos, 6 irmãos homens e 6 irmãs mulheres. Então, por aí você vê como que a situação é difícil, né? Nessa época aí para se criar, né? Não é como hoje, né, Davi? Não é como hoje que a gente tem uma certa facilidade, né, para comprar um mantimento, uma roupa. Então era muito difícil a nossa situação. Então a gente, em 1988 para 89, a gente conheceu a Igreja Universal através de uma prima. E eu, muito jovem, na época eu tinha de 12 anos, eu tinha 12 anos quando eu comecei a frequentar a Igreja Universal, e foi aí que tudo começou. Ali dentro eu comecei a participar, a se envolver. Começou as humilhações, que eu comecei a ver os meus amigos, né? Meus amigos, as amigas sendo levantado a obreiro, e eu nunca conseguia ser levantado obreiro, isso com 12 para 13 anos. Quando eu fui levantado de obreiro, Davi, eu já estava com meus 16 anos. Foi aí que começou o meu tormento, né? Eu digo tormento porque, na verdade, a gente para, né? A nossa vida para. Como que a nossa vida para? Ela para por quê? Porque a gente deixa de viver. A gente deixa de viver e começa a viver para a Igreja Universal. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu estava na 5ª série e eu parei de estudar. Aí as pessoas que estão ouvindo podem falar, mas você não estudou, mas tinha obreiro naquela época que estudava. Porque, na verdade, os pais, eles incentivavam, e os meus não me incentivaram, e nem muito menos nenhum pastor me incentivou a estudar, a terminar meu estudo, entendeu? Então eu comecei com aquela coisa na cabeça que eu tinha que estar na igreja, que eu tinha que me dedicar a Jesus Cristo, que eu tinha que ser obreiro. E nisso daí eu fui ficando, aí comecei no grupo jovem. Aí ali no grupo jovem a gente ficava praticamente o dia todo, né? Final de semana assim, sábado, domingo dentro da igreja. Já não tinha mais lazer, já não tinha mais outros afazeres, e assim foi passando o tempo, até que quando eu completei meus 16 anos foi quando eu fui levantado ao obreiro. Aí eu fui levantado ao obreiro, eu já trabalhava, né? Comecei a trabalhar muito novo para ajudar os meus pais. Comecei a trabalhava de segunda a sexta, e sábado e domingo tinha que estar na igreja, né? No sábado para lavar a igreja. Aí no domingo tinha que estar de manhã na primeira reunião, depois tinha evangelização que começava depois do almoço. Aí o tempo foi passando até que eles começaram a colocar na minha cabeça, eu também não, que eu tenho que ser pastor, Aí eu já comecei a morar na igreja, e ali morando na igreja começou o meu sofrimento, as minhas humilhações, né? Porque quem está me ouvindo, ou quem está me ouvindo, que é uma pessoa que é sincera, vai saber que realmente eu não estou mentindo. Quando eu estava ali na igreja, eu me lembro que eu consegui um trabalho muito bom na época aqui na minha cidade,
que eu entrava às 2h30 da tarde e saía às 11h30 da noite. Só que, como eu morava na igreja, eu não podia descansar. Então eu chegava quase meia-noite, né? Saía às 11h30, quase meia-noite, daí eu tinha que abrir a igreja de manhã, ficar na reunião das 8, depois na reunião das 10, e depois eu ficar no salão tomando conta do salão, o pastor dormir lá em cima, né? Que com certeza subia para dormir. E depois, quando dava umas 2 e pouquinho, quase na hora de eu sair para o trabalho, aí ele descia, aí me liberava e eu ia para o trabalho. Até então que eu não consegui ficar, porque não dava, não tinha, meu corpo não aguentava o cansaço. Eu acabei sendo mandado embora do meu emprego. Aí foi que eu fui me envolvendo, a cada vez mais aí dentro dessa igreja, né? E chegou uma hora que eu já era um obreiro muito requisitado lá dentro. Comecei a tomar conta do grupo de evangelização. Ali aí depois começamos a fazer, eu e os meus amigos da igreja começamos a fazer o IBURD, né, para ser pastor. Então toda sexta-feira a gente já ia para a sede. E ficou essa vida, essa correria, essas humilhações e essas promessas, né, que você acha que é uma coisa, até que quando foi em 1997, foi que eu saí da minha cidade de Itu e fui para Indaiatuba, e foi de lá que eu comecei a fazer o IBURD lá em Campinas, e foi em 1997 foi que eu entrei na obra de auxiliar. Aí foi que começou todo o meu sofrimento. Ali eu ficava ali, eu morava em Indaiatuba, então trabalhava em Indaiatuba e só no final de semana eu ficava lá em Campinas. Eu mais uns 5, 6 pessoas, jovens, né, para ser pastores. Aí foi que começou o sofrimento ali. A gente ficava praticamente o dia todo lá, a gente não tinha uma alimentação, eles não davam alimentação pra gente, o nosso dinheiro que a gente tinha que fazer tudo, no caso, eu tinha que usar o meu dinheiro para ir até lá fazer o IBURD, eu tinha que comprar meu alimento para ficar lá, porque era o dia todo, né? Das 7 da manhã, já tinha que estar lá e ia sair de lá mais ou menos umas 10, 11 horas da noite. Aí foi que eu fui levantado de pastor auxiliar e fui para a Americana, que foi uma igreja, fui auxiliar minha primeira igreja. E ali começou o meu tormento. Só para resumir, para você que de repente é um jovem e está achando que você vai ser pastor, vai ser aquele negócio bonito. Ali começou o inferno na minha vida, da qual eu fiquei nessa primeira igreja auxiliando 11 para 9 meses, e eu fui tirado de lá porque minha reunião tinha bastante povo, porém não tinha oferta. Fui mandado para a sede como faxineiro, porque você não deu resultado, não tinha resultado. Aí foi que eu comecei a ficar colocando na minha cabeça, mas como assim? Eu não dou resultado, como assim? Resultado financeiro? Aí quando eu cheguei lá na sede, o regional me falou: é isso mesmo, rapaz, o que você está fazendo lá? Você não cresce? Não sei o que você está fazendo lá, vai virar faxineiro aqui, e se quiser, à noite você coloca o seu uniforme. Então eu era faxineiro durante o dia, e depois das 6 horas eu colocava a gravata e ia fazer, e voltava a ser pastor de novo. E nisso foi que eu fiquei pensando, né? Poxa vida, eu sempre pensei em entrar na obra para ganhar alma, e achava que era ganhar almas, né? Só que daí foi que eu comecei a ver que realmente não era nada disso, que as almas não tinha tanta importância. Importante era você ser um bom arrecadador, né? Como se diz, bom arrecadador. E eu não sei se eu era um bom arrecadador, só que, tipo assim, eu era a pessoa que eu tinha dó das pessoas. Eu achava muito crueldade, entendeu? Fogueira santa, eu ficava meio assim. Às vezes tinha que fazer, era envelope em cima de envelope, era planta aqui, planta ali. Tipo assim, as pessoas não respiravam.
E aí a gente não via os milagres acontecendo na vida da pessoa, até que um dia eu cheguei a falar com o meu pastor, mas a senhora veio aqui me falar que fez isso e não aconteceu nada. Ele falou para mim, viu, fala que ela não deu tudo dela, fala que alguma coisa errada está com ela, porque Deus não erra, Deus não falha. Aí foi que eu cheguei para a mulher, falei para ela. Só que daí o que acontece? Passou a outra federação, estava a gente de novo lá, fazendo de novo, e as pessoas dando de novo. E foi que eu comecei a ficar me revoltado com essa situação, de ver as pessoas trabalhando e dando o que não podia, o que não podia, e não acontecia nada na vida delas. E aí eu saí dessa igreja, fui para São Paulo, fui para a Grande São Paulo, da qual fiquei em várias igrejas também ali, e só isso que eu via, era só cobrança, humilhação. Era o pastor chamando a gente lá para o escritório para falar que a oferta não tinha dado oferta, chamando de derrotado, falando por que você não pede para sair, e muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. E, na verdade, não é só eu que fui pastor, né? Que hoje também não é mais pastor. Eu tenho os outros irmãos meus mais velhos, mas três irmãos também que foram pastor. Um está em outra igreja aí, está pregando. E os outros 2 não são mais pastores também. Então, Davi, é o meu relato, entendeu? Para mostrar aí, tentar abrir um pouco a mente desses jovens que chegam dentro de uma igreja. Vão estudar, vão cuidar das suas vidas, vão fazer alguma coisa, porque eles não estão nem aí que você está dentro da igreja, que você estude. Eles não querem que você estude, porque eles não querem que você adquira conhecimento. Eles querem que você seja escravo. Então não sejam escravo do sistema. Vão buscar a Deus, tem que buscar a Deus, sim. Mas hoje, Davi, eu entendo que tudo que Jesus Cristo fez para a gente foi de graça. Então, a graça, né? Como diz a Bíblia, a graça que a salvação que a gente recebeu é uma salvação que na verdade não merecida, né? A gente não mereceu ser salvo, mas fomos salvos pela graça. Então essa é a graça que hoje eu vivo, da qual eu acredito, não acredito mais na falsidade do sistema. E tem muita coisa que, tipo assim, Davi, se eu for ficar falando aqui, acho que eu fico umas 7, 8 horas falando. Se eu for começar a falar mesmo, uma hora, se você quiser, a gente vai conversar um pouco melhor. Aí eu falo mais ou menos detalhes, como foi a minha saída, como foi, o que eu passei lá dentro, o que eu já vi lá dentro. É muita coisa também. Então, eu comecei a ouvir o seu canal. E é um trabalho que eu tenho que tirar o chapéu, porque nem todo mundo tem essa coragem que você tem de estar fazendo isso. Então, que os jovens que estão me ouvindo dentro da igreja hoje, que acham que você pastor vai ser aquele mil maravilha, só coisinha bonita, não é. É só humilhação. E outra, vão estudar. Estuda, adquire o conhecimento, lê a Bíblia, para vocês verem que realmente o que vocês estão fazendo lá dentro e o que eles estão te oferecendo são coisas que na verdade não existem. Tá bom? Obrigado, Davi. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo aí.